Boa noite. Olha nós aqui de novo. O Papo com a Z hoje vai receber Priscila Adrey, psicóloga, e nós vamos falar sobre burnout no mundo. Vem pra cá participar, chama todo mundo que chegou a hora da gente fazer a nossa live. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. A nossa convidada já está por aqui. Vamos ver aqui, Priscila, cadê você? Manda o convite aí que você quer participar. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. A conversa aí. Oi, Rocinelli. Oi, Joana. Vai ser muito bom. Convidem as pessoas. Convidem as pessoas porque a conversa hoje vai ser boa. Vamos ver aqui. Priscila, manda um convitinho aí. Deixa eu botar aqui. Burnout. Vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome. E vai ser bem legal essa conversa com a Priscila. Eu espero que todos gostem. Conversa boa, gente. Opa, muito legal. Muito boa noite para todos vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar o convite para minha convidada. O Instagram tá meio esquisitinho hoje, né? Vamos lá, Priscila. Vamos. Mandei o convite para você, amiga. Oi! Ei, olha nós aqui de Tava novo. achando que tinha alguma coisa estranha. É porque quando você entra, você também pode pedir para Não, mas não estava dando participar. certo. Então não vamos nem tentar entender, porque já passei um aperto hoje aqui com o Instagram que só Jesus na causa. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, Val, Emerson, que delícia, né? E aí, amiga? Que coisa Pronta para nossa boa. conversa? Muito animada. Gente, convida todo mundo aí, clica aqui nesse aviãozinho aí, convida o pessoal, que o assunto hoje vai ser muito E se Deus interessante. quiser, vai ficar gravada. Deus permita, porque da outra vez a gente não conseguiu gravar. E daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários para prestigiar a nossa convidada. Mas quem quiser participar, pode mandar pergunta ou pontuar alguma coisa aqui nesse balãozinho com interrogação, porque mesmo com os comentários desativados, eu vejo. Oi, Lu, seja bem-vindo, todo mundo. Mel, que delícia, gente. Convida mais pessoas aí usando aviãozinho, vocês já sabem como é que é a dinâmica. E eu vou desativar os comentários para prestigiar a nossa convidada, mas para o fim eu libero os comentários de novo. Vocês lembrem de tirar print, tá, gente? Que é para mostrar que está gostando aí do conteúdo, de clicar no coraçãozinho aí, convidar mais pessoas. E se quiserem participar com alguma pergunta, alguma coisa, é só mandar aqui no balãozinho com interrogação. Então vamos lá, minha amiga. Sem mais delongas. Vamos ao que nos interessa. Só um minutinho. Para quem está chegando agora, que tem muita gente nova chegando no perfil, meu nome é Zenaide Rocha, eu sou empreendedora, consultora de beleza natura, Avon, Boticário, Demilos, Semijoias. Podem visitar meu perfil de semijoias lá, Zenaide Rocha, Semijoias tudo junto. Priscila Adre é psicóloga, trabalha no Rio de Janeiro, né? Qual hospital que você Também. trabalha? Eu não trabalho mais em hospital, eu sou Tá. psicóloga especialista em psicologia hospitalar e da saúde. Isso. Atuo no consultório. E a minha formação e minha atuação é muito voltada para essa área da saúde. Por isso que esse tema me encanta tanto e eu penso que é um tema muito relevante porque é uma condição que afeta todos nós, né? Se a gente não vivenciou em algum momento os sintomas da síndrome de burnout, certamente a gente conhece alguém que precisa da nossa ajuda, da nossa família ou na nossa empresa. Então, eu considero que é muito importante a gente trabalhar preventivamente.
O psicólogo hospitalar da saúde, ele não trabalha apenas no nível hospitalar, quer dizer, quando o paciente já está internado, mas também com a prevenção Prevenção, isso. e com a atenção primária. Ô, Priscila, é, antes da gente adentrar no assunto, né? Essa coisa de prevenção é tudo de bom, é o que a gente precisa mesmo exercitar. Mas essa síndrome tem um nome assim, né? Pomposo, síndrome de burnout. Explica pra gente o que é síndrome de burnout, de burnout. Burnout é um termo emprestado da língua inglesa que quer dizer combustão total. É quando um equipamento não suporta aquela carga e ele queima. Dá uma pane. Uma pane total. E em Uhum. certos momentos é o que acontece com a gente. Nos dias de hoje a gente fala que deu bug, né? Deu um bug. Para falar sobre a síndrome de burnout, eu gosto muito de contar a história do João. O João é um personagem fictício, tá, gente? Não estou contando a Sim. história de ninguém, não. Mas ele é, consegue iluminar muito bem essa Ilustrar. condição. E João, na verdade, somos todos nós. Nós acabamos nos identificando com ele. Ele é aquela pessoa que se formou na faculdade, logo foi para o curso de especialização, é muito bem empregado, ele tem todo um planejamento de carreira, ele é aquele funcionário nota 1000 que cumpre os prazos, busca surpreender o chefe, Não se busca atrasa. se aprimorando. E ele trabalha incessantemente para isso. No final de semana ele estuda, no horário livre dele ele está sempre antenado, responde e-mail prontamente. Se precisar dele fora do horário, ele está ali à disposição. E ele tem um planejamento que é de crescer profissionalmente. E ele está buscando avidamente esse sucesso. Ele planejou tudo. A única coisa que ele não planejou é que um determinado dia, do nada, ele não conseguiu levantar da cama. Um mal-estar, uma sensação de sudorese, de enjoo, coração acelerado saindo pela boca, se sentindo mal. Ele achou que ele ia morrer. Ele vai Uhum. para o hospital e faz uma série de exames e a médica volta para conversar com ele e Hum. diz assim: João, eu entendi que esse quadro que está acontecendo com você tem a ver com estresse. E aí, João fica chocado com aquela situação. Como assim, estresse? Não, mas estava tudo tão bem. E aí ele vai para casa. Aí ele vai para casa, ele começa a pensar. Ele começa a pensar, peraí, qual foi a última vez que eu tirei férias? Qual foi a última vez que eu tirei uma folga para mim? Qual foi a última vez que eu fiquei sentado sem fazer nada? Começa Quando a se dar foi, conta, né? quando foi que eu me permiti fazer uma coisa nova, diferente, mudar de ambiente? E aí ele se deu conta que ele estava tão focado naquele objetivo de sucesso profissional que ele não se permitia descansar. Essa história é a história de muitos de nós. Porque nós entendemos que nós devemos ser bem-sucedidos. E Sempre. bem-sucedidos o tempo todo. 24 horas. 24 horas. E isso é uma coisa muito Fora pesada, do. muito Uhum. cansativa. Isso é bacana quando digamos, poxa, comemorei uma pequena vitória, consegui uma coisa. Pô, bacana, legal, tem que ser comemorado. Mas você ter que estar bem o tempo todo, ter que ser bem-sucedido o tempo todo, ter que surpreender o tempo todo, isso é muito pesado. Não é simplesmente ser o funcionário adequado. Nós devemos surpreender.
Então, é, essa história é a história de muitos de nós. Sim, você citou aí assim o funcionário, mas, por exemplo, aqui no perfil nós temos muitas pessoas que são empreendedoras, né? Eu, principalmente, né, lidero esse time aqui do meu perfil. Sou empreendedora, sou proativa, a gente está sempre com muitas frentes para resolver. Aqui tem muita gente assim que trabalha sábado, porque empreendedor tem essa vida. A gente até no início do negócio você não tem. E mulheres, então, nem se fala, né? É marido, é casa, é As filhos, é lavar fronteiras roupa. entre o pessoal e o profissional, né, se misturam. Então tem que estar constantemente ali, ó. Não tem tempo, tem que levantar cedo, 5, 6 horas da manhã, e às vezes não tem hora para almoço. Então, a pessoa pode cair e adoecer. E Para mim, não muda muita coisa, porque o entendimento é o mesmo. Eu tenho que vencer, eu tenho que chegar naquela linha ali. Só que cruzar a nós linha de chegada. vivemos numa sociedade muito fluida. Por exemplo, na sociedade de produção, o que ocorria? Você devia alcançar uma meta. Uma vez que essa meta, por exemplo, eu preciso vender 80 batons. Ok. Sim. Você alcançou aquela meta, pronto, chegou. Agora não. Se o meu objetivo é surpreender, se o meu objetivo é estar sempre extraindo mais de mim, isso é uma coisa que não tem fim. Isso é algo muito, muito fluido. Quando eu chego nessa linha, eu já Nos quero mais, 80? É, eu já é. busco mais e mais e mais. Por isso, essa história me lembra muito o mito de Sísifo. Nós chegamos até a comentar sobre ele. Que Muito interessante. Por favor, conte essa história. tá, Sísifo era um deus grego, né? ele é um Da personagem mitologia. Da da mitologia. mitologia grega que desafia os deuses. Ele desafia a própria morte. E por isso ele é condenado a rolar uma pedra até o cume da montanha. Uma vez que essa pedra chega ao cume, ela rola de volta para a base. Ele tem que voltar até a base da montanha, iniciar tudo novamente, faça chuva, faça sol, por toda a eternidade. E isso é o que nós vivemos. O castigo dele, na verdade, Nós vivemos uma tarefa que não tem fim. O castigo de Sísifo é parecido com o nosso, né? Porque ele desafia a morte. E, de certa maneira, o que ocorre com a gente também é isso, porque é engraçado, né, Zé? A gente lembra que a gente tem que carregar o nosso celular. Antes da live, eu fui lá, carreguei meu celular. Como que a gente não lembra que nós também somos vulneráveis? que Que nós precisamos nos carregar. finitos, que nós não somos deuses, que nós É, temos limites. E assim, esses limites são muito individuais, são únicos. São limites sim, físicos únicos, são limites intelectuais, socioafetivos, espirituais, né? Que é também uma esfera que a gente esquece de falar hoje. E que é, a gente ir além desses limites se torna algo muito sofrido. sim. O E é trabalho muito, eu se acho que é torna assim, muito pesado, né? É, por- porque assim, é muito importante. Eu recentemente escrevi, redigi um curso, um mini curso, que inclusive está dentro de um outro curso grande da minha mentora, Neide Carvalho. E nesse curso tem um módulo lá que eu explico sobre essa importância da gente reconhecer os limites individuais, o nosso limite, o meu limite, quando você tem que parar. E às vezes você escuta, você me corrige se eu estiver errado, às vezes você escuta as pessoas falar assim, como se fosse mérito. Tem 10 anos que eu não tiro férias, tem 5 anos que eu não tiro férias, eu trabalho direto. Quem sou eu para tirar férias?
E ele não percebe que isso não é bonito, que isso não é correto e que isso está adoecendo essa pessoa. Não é É, verdade? isso é a cultura do, digamos assim, ser super-homem, né? Ser infalível. Ou Mulher Maravilha. E nós, ou Mulher Maravilha, nós sabemos que isso não existe. Também não existem fórmulas. Ah, Zenaide, você tem que fazer tal coisa. Isso não existe. Cada um é único. Então, a minha tarefa é cuidar de mim e entender o que é prioridade para mim. Falando sobre o mito de Sísifo, uma coisa muito interessante que o Camus fala sobre esse mito é, ele diz assim, o maior castigo não é rolar a pedra. O maior castigo é um trabalho sem sentido. E ele Porque sabe disso. ele sabe que a pedra vai voltar, ele sabe que ele está enxugando o gelo. Então, por que eu considero tão interessante esse mito? Porque faz a gente refletir sobre quais são as demandas que eu estou absorvendo, porque elas são realmente importantes para mim, aquilo ali importa para mim, tem sentido no meu projeto existencial, no meu projeto de vida, e que demandas que eu estou aceitando por não saber a diferença entre o que é importante e o que é emergente. Porque as coisas emergentes, elas não vão parar nunca. Nós Sim. somos uma sociedade que está 100% do tempo no WhatsApp, no Instagram, sempre online, sempre ali à disposição. Às vezes a pessoa te manda um WhatsApp, você não responde, a pessoa já manda 1000 pontos de interrogação. Como assim você não me Ansiedade. respondeu? Né? Por exemplo, Ansiedade descontrolada. eu atendo online, então às vezes eu estou online, mas eu não estou disponível para responder. Eu estou online porque eu estou No computador. no atendimento ou Sim. pelas ferramentas que nós usamos. Então, é muito difícil nessa atmosfera, nesse mundo que nós vivemos, a gente colocar esse limite. Mas isso é necessário. Assim, muito me faz pensar como a gente, às vezes, uma coisa simples, a gente não lembra de tomar um copo d'água. Gente, eu preciso me hidratar. Então a gente tem que botar um alerta no celular para lembrar que tem que beber água. Que nós somos seres feitos de carne e osso, humanos, É. vulneráveis. E vulnerável não necessariamente quer dizer uma coisa ruim. Sim. Às vezes a gente mesmo trilha um caminho que nos leva a adoecer por simples falta de cuidado conosco mesmo, com a gente mesmo. Priscila, então, me diz aqui, o que que a gente precisa entender, o que que a gente precisa saber para que a gente consiga identificar se a gente está indo por esse caminho e a gente pode acabar adoecendo e pode vir a ser essa síndrome de burnout. Como que a gente consegue identificar isso? E se existe assim é possível, você já falou aqui da prevenção, mas às vezes a gente está tão descuidado, como você falou, que às vezes a gente não lembra de se hidratar, de tomar um copo de água. Como que a gente. O que é que pode levar a gente a identificar isso? Perceber, opa, calma, calma, calma. É, é, só um parêntese, né? Lembrei de uma coisa. Às vezes a gente não consegue fazer as pequenas coisas, né? Beber uma água, fazer uma pequena pausa, justamente porque a gente fica esperando assim uma grande coisa, um grande momento de descanso. E às vezes esse momento nunca chega. Ah, não, quando eu tiver acabado tal projeto, quando meus filhos crescerem, quando, né, a minha empresa estiver melhor, né? E o tempo vai E o tempo vai passando. passando e o nosso corpo está sentindo. Então, alguns sinais a gente deve estar atento.
tanto no nosso corpo como emocionalmente, que podem sinalizar. Uma coisa que eu acho importante falar, Zê, os Pode sintomas falar. não necessariamente eles são nossos inimigos. Quando a gente tem uma febre, a febre é como se fosse um alarme, Eu só tô gostando, olha os corações subindo. né? A febre não é o inimigo. O inimigo é o vírus ou a bactéria. Enfim, meu pai era microbiologista, né? Então, eu gosto muito dessa Esse comparação, exemplo. digamos assim, essa Sim. imagem. Uhum. E o nosso corpo está lutando contra aquele micro-organismo ali que não é conhecido nosso. Então, do mesmo modo, os sintomas, por vezes, eles vêm sinalizar que alguma coisa não está bem. E o nosso primeiro reflexo é combater o sintoma. Lógico que os sintomas devem ser combatidos. Se eu estou com uma Sem se dor de preocupar com a cabeça, causa. Entendi. eu não vou ficar sofrendo, eu vou tomar um analgésico. Ok. Mas poder olhar um pouco além daquilo que está aparecendo, né? Então, muitas coisas que a gente vai falar aqui, as pessoas sentem e vida que segue, Ignoram. Uhum. continuam empurrando. Então, se você sente sempre fadiga crônica, alterações de apetite, alterações de sono, que normalmente é insônia, mas também pode ser É o hipersonia, contrário. Uhum. O dificuldade contrário de insônia é hipersonia. ficar com muito sono o tempo todo. Sim. São alterações. É diferente do seu, digamos, estado normal de pressão e de temperatura. Dificuldade de se concentrar, dificuldade de executar tarefas que antes eu fazia super bem, Era simples. que eram simples. A Uhum. perda do rendimento, porque, lógico, aí eu começo a gastar muito mais tempo para fazer uma tarefa que antes era simples para mim. Você vê que não necessariamente você trabalhar mais e mais e mais compulsivamente é sinônimo de que você está rendendo mais. A gente tem Às que ter essa vezes, reflexão. é, às vezes eu falo isso, que às vezes você não está produzindo, você está se ocupando. E você Exatamente. precisa saber a diferença de estar produzindo e de estar se ocupando. E ao Exato. mesmo tempo, no meio disso, às vezes você se distrai. Nos dias de hoje é muito comum você se distrair. Você vai responder. Eu mesmo, às vezes, me pego nessa situação, que eu digo assim. Eu preciso responder fulano. Aí eu pego lá, vejo a outra pessoa e começo pá, 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 pá. Então, opa, não, eu entrei aqui para responder isso, então eu tenho que focar nisso aqui e deixo os demais para depois. Porque senão você se distrai, você acaba se ocupando com uma coisa que não era programada para o seu dia, e na verdade você está se ocupando, não está produzindo, e depois você dispara o quê? Você começa a ficar frustrado. Acabou o dia e eu nada fiz. Acabou a semana e eu não fiz o que tinha que fazer. Passou um mês e que foi o que eu fiz. Gente, eu tinha falado que ia fazer isso e isso esse ano. Não fez, hoje é dezembro. Como assim? Não fiz? Então, às vezes, é É muito quase, importante é como se fosse uma armadilha que a gente arma para a gente mesmo. Isso é o que a gente chama de a autossabotagem. autossabotagem. Exatamente. Isso tem a Autossabotagem. ver com a gente não saber qual é o nosso projeto existencial. Porque Sim. o que é o seu projeto não é igual ao meu. Então, a Sim. organização do meu dia não vai ser. Não existe uma fórmula universal. Né? Então, Você, com esses seus exemplos aí, você me fez lembrar agora uma coisa muito interessante, que é o caminho de Compostela. O caminho de Compostela, quem já fez, sabe disso. Não é importante o tempo que você leva para concluir. E o que você encontra lá não é o que você espera, na verdade. É um caminho de autoconhecimento. E você vai para lá e aí você percebe que cada um tem o seu ritmo, cada um faz no seu tempo, uns conseguem caminhar
X horas por dia, outros não conseguem. Então, eu acho que tem muito a ver com essa nossa conversa. E nós não estamos falando aqui, você me corrige se eu estiver errada, de férias, tirar apenas férias. Nós estamos falando de férias e principalmente pausa, não é? Não é isso De que eu estou entendendo? pausa, e não é só isso. É um cuidado que deve haver não só do indivíduo, mas das empresas, da sociedade como um todo, com os ambientes de trabalho. Porque a síndrome de burnout é uma condição complexa. Não cabe apenas ao indivíduo intervir digamos, se cuidar, se examinar, enfim, refletir sobre o seu caminho. Se Isso cabe a autoavaliar. todos nós, cabe à empresa, cabe à sociedade, cabe aos familiares, né? Estarem atentos, às pessoas, né? Do nosso convívio, aos amigos. É. E uma coisa que só para assim não ficar parecendo que é apenas buscar pausas, existem algumas profissões que têm um risco maior de que as pessoas que exercem aquelas profissões têm um risco maior de apresentar burnout. Programa. Uhum. Então, eu lembrei de um trabalho que eu fiz na minha especialização em psicologia hospitalar. A minha professora não deve estar aqui, mas com certeza ela vê depois. E eu fiz sobre os fatores estressores no ambiente hospitalar em terapia intensiva. Então, assim, é zero, assim, nosso contexto, mas é sempre bom, porque falando de João, falamos de José, né? Então, no ambiente hospitalar, por exemplo, são os fatores sonoros, aquele apito o dia inteiro, o fato de você ter que tomar decisões rápidas, são decisões que vão afetar a vida e a saúde de outra pessoa. Então, você tem diversos fatores, você tem profissões. Você O estava caminho que a falando. pessoa tem, o caminho para ir até o trabalho, né? Por isso até que a gente fala que morar perto do trabalho melhora a qualidade de vida. Pessoas que gastam 5 horas por dia. Essa realidade, Terrível. às vezes pessoas que moram em pequenas cidades ou que moram em outros países podem estar nos ouvindo e não compreendendo. Por isso que eu estou falando, dando exemplo claro, assim, as 5 horas. Porque as pessoas às vezes não alcançam o que é morar numa grande cidade aqui. Mas eu tenho moradores aqui que moram em ilhas, entendeu? Manaus. E tem lugares aqui que eles precisam pegar barco para poder chegar no centro, para pegar. Isso é um fator estressante, é um Então fator. você vê que não são apenas fatores individuais. Uhum, uhum, São fatores coletivos. E sim, nós precisamos, então, pensar sobre isso como sociedade. como Se sociedade. uma em cada 3 pessoas apresentam sintomas de burnout, É um número assustador. é um número assustador. Sim. E o Brasil, acho que é o segundo país com maior número de casos no mundo. Então, assim, é algo a se pensar. Tem que considerar. E se você identifica, né? Tá bom, você percebeu que tem algumas coisas que não estão funcionando muito bem. Antes de eu te fazer assim, essa pergunta que eu quero te fazer, eu queria ressaltar que aqui no meu perfil, como eu já disse, tem muitas empreendedoras e tem muita coisa nova nesse mundo digital, nesse empreender digitalmente falando. E são muitas ferramentas e são muitas atividades extra que a gente precisa aprender para poder desenvolver bem a consultoria de beleza. Porque consultoria de beleza nos dias de hoje não é mais simplesmente você pegar
um folhetinho e sair ali mostrando. Não é bico, isso é coisa da minha bisavó, da minha avó. Hoje em dia, a consultoria de beleza te permite ter um ganho, uma lucratividade superior a R$ 2.000 mês. Ou, se o nosso salário mínimo é R$ 1.200, isso aqui, que te possibilita R$ 2.000 mês, é bico? Não, não é. Mas acontece que tem muitas pessoas que pouco sabem sobre as ferramentas. Então eu percebo a angústia das pessoas que estão aqui me seguindo em querer fazer tudo no mesmo time que outros já estão ali há 3, 4 anos fazendo, aprendendo, desenvolvendo, repetidamente treinando, e a pessoa quer. Nós falamos isso sempre entre nós, não é? Sim. Estamos treinando, estamos aprendendo, Não uma é você ajuda a plantar outra. uma semente no dia e no outro dia ela já é árvore. Que é isso? Não é assim. Eu tenho a semente hoje, amanhã já é árvore, já quero frutos. Não é por aí. Não é verdade? A gente tem que ter Eu acho que tem uma outra questão aí no que você está falando, né? É, do imediatismo isso. da nossa sociedade. É, eu fiquei imaginando assim, quais seriam os fatores de risco, é, no caso, para a empresária, empreendedora, né, que segue o seu perfil. Uma coisa eu penso que é essa necessidade de estar sempre online, sempre postando. Isso é algo que já Sim. tem documentado, que Sim. é um fator estressor. Porque, naturalmente, você tem que se mostrar bem para o outro, tanto fisicamente, porque é um mercado da beleza, né? Sim. Como mostrar, digamos, uma face boa sua e o tempo todo. Então, isso é algo documentado, né? Que pode ser um fator estressor. Mas também eu acho que tem outros ingredientes no caldo. Adoro falar do caldo. Porque o caldo é algo que a gente vai misturando, misturando, e daqui a pouco a gente não sabe aonde que tá a abóbora, onde que tá a tomate, tá tudo junto. Então a gente tem que ir catando para Tudo descobrir junto e o caldo. misturado. Falo para todos os pacientes do caldo. O fato da gente estar examinando hoje um ingrediente não quer dizer que esse seja o caldo inteiro. Mas vamos lá, Sim. né? Então, um ingrediente é esse. O outro, o imediatismo. Nesse mundo de negócios e de redes sociais, enfim, eu penso que as pessoas pouco falam sobre as dificuldades. Até mesmo em cursos. Às vezes as pessoas. Você vai fazer um curso. Eu senti falta disso na minha formação. Tá, tudo bem. Isso aqui é o modelo. Mas o que eu faço se der alguma coisa errada? O que eu faço se o paciente não gostar de mim? O que eu faço se o paciente. Enfim, o que eu faço se eu não tiver paciente? Né? Então, eu acho que nós falamos muito de sucesso e pouco sobre falhas, sobre Fracasso. dificuldades e fracassos E que a gente fazem se constrói em parte cima dos fracassos, na verdade, e né? que fazem parte do Sim. aprendizado, Sim. não é? Quando a gente erra, eu arrisco dizer que a gente aprende mais do que quando a gente acerta, porque a gente Sim. lembra. E Sim. quando a gente aprende em cima daquele erro, isso pode ser tão edificante errar, não é? Sim, mas aqui é quando você erra, você aprende no erro, costuma não errar mais, ou se errar, você percebe rapidamente o erro e faz a correção da rota, e quando você ensina, você aprende ainda mais. Mesmo. E nós temos muita dificuldade. Nós queremos compartilhar o sucesso, temos muita dificuldade, às vezes, de ajudar outras pessoas. Não acho que isso é algo só que ocorre entre as mulheres. Não. Eu acho que, no geral, porque nós somos uma sociedade extremamente competitiva,
É, parece que tem medo, né? Tem medo, tem medo. Ai, tem medo. Eu vou ensinar, vai fazer o que eu faço. Nossa senhora, aí como é que eu vou viver? Como é que vai? Não, vou ensinar o que eu sei fazer, não. Olha, ninguém faz um arroz igual ao outro. Então, Cada arroz que você comer é um tempero, um jeitinho diferente. todos Cada um esses tem a sua. fatores, eu acho que eles contribuem para uma pressão enorme para acertar. E como você falou, às vezes sem as ferramentas e sem a experiência, porque algumas coisas nós não aprendemos Tem a vivência. sem a vivência. Não tem como. Nós Não tem. precisamos, é igual andar de bicicleta. Esse aí também é outro clássico que eu sempre falo para os pacientes. Se eu disser para você, senta na bicicleta, Zenaide, agora segura o guidão, roda a perna. Quando você vira alguma coisa, freia. Você vai acertar de primeira? Gente, isso não Não. existe. Você me fez lembrar quando eu aprendi a andar de bicicleta. Gente, levei tanto tombo. Gente, caí depois de adulta, entendeu? Ah, então, hoje eu estou em obra aqui, né? Então, a gente teve um problema aqui na obra e meu pedreiro precisou sentar aqui. Ele até aproveitou, fez compra. E aí ele tá sempre falando assim comigo: eu queria tanto aprender a fazer esses vídeos que você faz, eu acho tão Ai, maneiro. Eu queria tanto aprender, eu queria tanto aprender. Aí eu falei: enquanto a gente aguarda essa menina dar a resposta, pega o teu telefone aí. Aí eu comecei a ensinar ele parecia um menino aprendendo a que escrever. bacana, Zê. Que relato Aí bacana. depois ele levantou e ficou assim: eu vou aqui, eu vou ali, eu faço assim, o que você está fazendo? Estou memorizando o que você me ensinou. Eu falei assim: eu vou ensinar só isso, porque é informação demais. Você pega essas informações que eu te passei hoje e treina. Treina, Mas isso é treina, treina, treina. semente. Isso é semente, como você falou, da árvorezinha que a gente vai regando. É, aí eu falei com ele isso que você falou aí. Eu falei assim: você está pensando que é assim? Até citei o negócio da árvore. Você plantou a semente hoje, amanhã é árvore? Não. Lembra quando você ensinou as suas filhas a andar? Lembra? Você não teve que pegar na mão, segurar antes dela cair, deixar ela cair mais lentamente para ela aprender? É o mesmo processo. É E uma às vezes coisa de também cada vez. tem que ter um momento adequado para ensinar certas tarefas. Não adianta, Sim. eu em hospital trabalhei com bebê. Não adianta você falar para um bebê, apesar da gente ouvir às vezes, ai, fulano correu com 6 meses, gente. Não, não correu com 6 meses, porque 6 meses a pessoa não tem a capacidade neurológica, porque é uma construção. A pessoa Sim, precisa ter, né, a base para sim, construir aquilo. Então, sim. às vezes não adianta a gente ficar forçando uma situação, né? Às É. vezes a gente precisa fortalecer as nossas bases para poder ir adiante. Não adianta Eu eu gosto querer muito de correr dizer a musculatura, tem que ganhar a isso. musculatura. É por isso que às vezes eu tento despressurizar algumas consultoras aqui que me chamam por direct. Eu falo: olha, foca em aprender isso. Isso aí, aprende bem, faz bem, treina muito. Depois você fala: eu quero desistir. É muito difícil, é muito difícil. Não é difícil. Quando você aprender bem, usar uma ferramenta, você passa para outra e depois para outra. Se você se permitir, se você se der esse tempo de aprendizado, de maturação, de ganhar musculatura, mas as pessoas têm esse Mas isso imediatismo. ocorre porque a gente acaba mostrando só o lado bom. É, A gente mostra o lado bom de tudo. Das crianças que só se comportam, não faz uma malcriação. Nunca vi isso. É, das profissões que são só sucesso, também nunca vi isso, gente. Uma profissão que não teve um percalço. Quando você vai estudar a história dos empresários, as pessoas, essas empresas de grande renome, eu fico encantada, porque às vezes a sementinha para aquela grande empresa começou não sei quantos mil anos antes. então, no meu curso eu cito empresários estrangeiros, internacionais e nacionais e falo: gente, vocês têm ideia? Tem pessoas aí que passaram fome, que passaram Isso, humilhações, que venderam tudo que tinham. E hoje são pessoas de renome, são referência no que fazem. Mas não mas foi a toque de caixa. fica um hiato muito grande, um gap entre o que a gente mostra
e o que a vida é. Parece que aquela pessoa nasceu pronta. Outra coisa que nós conversamos, que eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto, a gente mostra também como se o trabalho fosse só paixão, só amor, só autorrealização. E o trabalho, eu gosto sempre de falar. Você sabe a origem da palavra trabalho? Não. Trabalho vem de tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura. É aquele instrumento que tem Olha que uma, duas, três interessante. bolas com os espinhozinhos. Então, o trabalho na antiguidade, ele não era visto como essa fonte de autorrealização e de, digamos assim, definição do ser. Porque atualmente é como se é, quando eu vou me apresentar para alguém, eu digo o que eu faço, como É se como se você aquilo me definisse. e não te define. E assim, ok, eu sou psicóloga e isso é uma grande parte de mim, sim, mas isso não me. Tem muitos detalhes para o modo como eu sou psicóloga, o modo como eu executo a minha profissão, né? E existem outras coisas na minha vida que não só É. a psicologia. E Isso me fez lembrar aquela famosa frase: Você sabe com quem você está falando? Às vezes eu tenho vontade de falar assim: um imortal como todo e qualquer isso, ser vivente. O que isso, importa é quem você é, o que você é não te define. O que você faz é que diz o que você é, o como você se exatamente. comporta é que diz quem você é, o que você é. A sua profissão em si é importante, mas não te define, não Então, é você. só no Renascimento o trabalho passa a ser visto dessa forma, como Olha, não, vou algo, estudar isso, hein? como Gostei disso aí. algo que me define, como algo que me traz prazer. E lógico que eu acho que o trabalho, por favor, eu tenho o maior prazer no meu trabalho, Sim, eu também. mas eu consigo entender que existe em qualquer trabalho uma dose de sofrimento. E me preocupa um pouco com esse discurso, né? Ah, encontre seu propósito, sua realização. Se você trabalha com paixão, você não trabalha. Gente, isso não existe. Mesmo que você ame muito aquela profissão, vai existir o dia que você não vai acordar Sim, tão bem. Que sim, o seu trabalho vai exigir uma dose de sacrifício. Outra coisa, o sim, trabalho, assim como Sísifo, ele exige uma certa dose de repetição. E isso sim. numa sociedade que está buscando novas emoções o tempo todo, Imediatista, isso pode gerar uma certa dose de sofrimento. Porque se nós estamos frustração. o tempo todo buscando o novo, como assim eu vou sempre precisar repetir a mesma tarefa? Sim, Acontece que quando a gente repete, é, eu imagino assim, se for abraçando a pedra dele, né? Quando a gente repete, quando a gente abraça aquele nosso trabalho com as dores e as delícias do nosso trabalho, a gente acaba se tornando melhor. E quando a sim, gente faz as coisas com dedicação, aquele trabalho pode ter uma certa dose de sofrimento, de suor. Gente, vamos falar sinceramente, nós temos pessoas que trabalhamos no sol. sim, sim. Sol direto que eu olho assim e fico, meu Deus do céu, eu não Nós aguentaria. temos pessoas na nossa sociedade que precisam catar o lixo. Sim. Alguém tem Isso que é fazer a importante. parte suja, eu falo isso. Alguém tem que Então, recolher o lixo. essa ideia da paixão, ela não se enquadra em todas as atividades laborativas que existem no mundo. Uhum. Você pode ter tido o privilégio realmente de trabalhar com aquilo que você ama, e mesmo assim você vai ter uma certa dose de sofrimento, mas É, pode ser que você faça a diferença de você trabalhar por amor e com amor. Pode ser, eu já é, fiz um post sobre isso aqui.
depois eu posso relembrar. Pode ser que você não tenha iniciado aquela atividade porque você ama, mas que você faça com amor, que você retire aquele lixo com amor, que você limpe com amor e vendo o que você fez com amor, vendo o que você fez com esmero, você se sinta satisfeito e feliz, Ah, então, abraçando a sua pedra, entendeu? eu É o que eu te preciso acabar digo. de. Eu preciso relatar o que eu estou vivenciando aqui, porque esse cursozinho, esse mini curso sobre empreender que eu fiz, exigiu de mim isso que você está falando aí. Você tem a paixão, você tem o amor, é igual eu falei com a minha assistente, está tudo aqui, eu sei. E depois que eu coloquei no papel, né, eu fiquei muito feliz. E quando eu comecei a gravar, eu tenho inúmeras, mas inúmeras, são dezenas de dificuldades para fazer gravação. Então, às vezes, eu preciso acordar muito cedo. E tem muito, mas é muito mesmo, fatores externos que me impedem. Então, às vezes, um vídeo eu precisei gravar 50, Ah, 60 isso aí vezes. é. E eu parava e respirava, dava vontade de chorar, de bater na mesa. E eu respirava e falava: você pode, é para o bem de muitos. Se você chorar, vai ficar abatida. Você gosta disso. É para o bem de muitos, presta atenção. E eu respirava fundo e É uma agora forma vai. de você buscar encontrar também a sua calma, né? Porque quando a coisa começa a dar muito errado, às vezes a gente fica Sim. Eu falava com a minha assoberbado. assistente, eu mandava para ela e falava assim: olha, agora eu preciso fazer uma pausa, tomar um chá, respirar, olhar pela janela, mas eu vou conseguir finalizar esse bloco. Mas o que eu estou contando aqui é porque tem a ver com isso que você está falando. O que você ama tem dor e sacrifício também para você Também. realizar, entendeu? Você tem uma dosezinha ali que te escarnece, que te Eu vou dar tira. um exemplo, e é algo também novo, mas que já está assim, sendo documentado, né? Uma coisa extremamente positiva, ao meu ver. Uma criança na vida de alguém. Uma criança é tudo, tudo de bom, né? Mas você já, hoje, as pessoas já sentiram necessidade de documentar o burnout parental. O burnout, inicialmente, era uma síndrome laboral. Mas hoje, já tem algumas pessoas documentando o burnout até relacionado ao uso de redes sociais. Porque a pessoa entra num espiral que ela não consegue sair, que ela também não é igual, mas ela manifesta sintomas de exaustão. Então, assim, só para dar uma leve Ilustrada. pincelada, Hum. que já existe essa nova definição. E em relação ao burnout parental, que eu ia dizer, tem coisa melhor do que cuidar de uma criança, mas você também precisa entender. Eu falava para as mães lá da UTI onde eu trabalhava. Quando a gente está no avião e a aeromoça dá aquelas instruções de emergência, É. ela sempre fala: se ocorrer uma pane, o que, que você deve fazer? Primeiro você bota a máscara na criança? Não. Primeiro você bota a máscara em você, para depois você acudir quem estiver do seu lado. Porque se você colapsar, você não vai poder cuidar do outro. É. Então, mesmo numa situação tão maravilhosa, né, que cuidar de alguém, cuidar de Que uma criança, também tem suas dores, né? Também tem suas existe um dores. desgaste e existe uma necessidade. Mais uma vez, não existem fórmulas. Cada pessoa, cada família vai encontrar a sua maneira de ter um Lidar com essa ritmo situação. confortável. Aham. Mas também existe desgaste, também pode existir desgaste. Pode ser que a pessoa esteja
revivendo, né, coisas da sua própria infância e ao mesmo tempo, é muito comum isso. Ao mesmo tempo teve filho, ao mesmo tempo está se mudando, ao mesmo tempo está mudando de trabalho, ao mesmo tempo. E aí Tudo aquilo junto e misturado. Ô, junta. Priscila, nossa senhora, o tempo já, Esse menina, assunto é tá. fascinante, eu tenho que me controlar, É, porque é muito é... legal. Deixa eu te falar, a partir do diagnóstico, a pessoa foi diagnosticada com síndrome de Burnout. Qual o tratamento? Como é feito o tratamento? Pois é, então a pessoa deve procurar ajuda de profissionais de saúde, psicoterapia, ajuda médica quando necessário. Mas a pessoa, como a gente falou, deve estar disposta também a olhar para além dos sintomas, porque a nossa reação inicial é querer apagar o fogo, né? Burnout é um fogo, a É. gente quer apagar o fogo, quer acabar com aquilo ali. Mas o que ocorre muitas vezes é que o burnout tem uma mensagem para nós. Então, a importância da gente investir na gente, da gente estabelecer metas que sejam alcançáveis, investir em saúde. Tangíveis, é. Investir em saúde, como pode? Né? A gente não investir em saúde, não investir em saúde mental. A gente hoje, em 2022, ainda investe muito pouco em saúde mental. A gente negligencia isso, né? Então, criar as empresas, né? Criar canais de ajuda. é, São várias intervenções que podem ser feitas, criar espaços de reflexão. São várias intervenções que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida ali naquele ambiente. Você, aqui, eu acho que você até já falou mais ou menos, né? O burnout, ele pode se tornar uma doença física, né? E ele pode vir a desenvolver outros problemas se não Ele, for tratado? ele aparece de diversas formas. Ele pode até aparecer em forma de infecções recorrentes. Pode ser que o nosso corpo. Nós estamos com pouco tempo, mas assim, a gente É, tem a ideia de que o nosso corpo, que existe uma relação de causa e efeito. Desde o Descartes, pensa, logo existe, a gente dividiu o corpo e mente. Só que a gente não é dividido. A gente não é duas caixinhas. Então, por exemplo, quando a gente leva um susto, o nosso coração dispara para a gente correr. O nosso sangue vai para o nosso coração, nós ficamos brancos, né? Com a mão gelada, é, porque o sangue foge das extremidades. Então, nós somos um todo. Quando nós estamos o tempo todo sob interligado. estresse, nós somos mais suscetíveis a doenças gástricas, infecções, cefaleia, enfim, doenças até como asma. O que vai Psicossomáticas, aparecer psicossomáticas. mas até assim, me questiona um pouco qual doença que não é psicossomática se Ah, nós somos é. um todo? Pior que é. Se você tem Olha asma, só, vai aparecer sua asma. Se você tem tem uma, gastrite, vai tem uma aparecer a seguidora. gastrite. É verdade, tem uma seguidora aqui, a Val, ela está dizendo assim, que tema interessante, abrange muitos sentimentos. Eu sou leiga nesse assunto, porém, como já passei por um tempo em depressão, tem tudo a ver com o que eu estou. Tem tudo a ver, estou amando. E eu ia justamente falar sobre isso aqui, ó. A ansiedade, a depressão, tem Sentimento de agravado nos desânimo, últimos anos. de É, você. desânimo, de ansiedade, de não conseguir desligar. De, por É, exemplo, até abuso de álcool e outras drogas. uso Porque eu busco excessivo, né? anestesiar aquela sensação. Fugir daquela Não realidade consigo atrás. desligar. Não consigo desligar. Então, aquilo é como se fosse assim, um remédio, é, digamos assim, Um paliativo mesmo. gambiarrado, a É. palavra que eu pensei. Mas como que a gente consegue diferenciar? Porque todos esses sintomas, todas essas colocações que podem ser diagnosticados como burnout, tem.
É uma semelhança Outra muito grande com a diferença. depressão. Sim. Como que a gente consegue distinguir isso? Porque Eu essa estou triste, ansiedade, eu estou depressivo, eu estou ansioso, eu porque estou com essa burnout. ansiedade está ligada ao trabalho. Porque Hum, esse desânimo está ligado ao trabalho. Mas isso é uma boa pergunta, porque é muito difícil é, quando isso já está avançado, as relações familiares vão ficar estremecidas, as relações de trabalho é, vão ficar mais difíceis. Então, os sintomas eles não se limitam ao ambiente de trabalho. O indivíduo uhum. sabe que o trabalho é algo que gera extremo sofrimento para ele, mas ele começa, é, pensa, se ele está abusando do álcool e outras drogas, está o tempo todo desanimado, o tempo todo cansado, isso vai afetar as relações. Pouco tempo ele vai ter para ficar com a família. Quando ele não está bem, é como se ele tivesse até distanciado. Algumas pessoas relatam, Começa a ficar mais irritado, irritado. menos paciente. Isso é importante falar, porque às vezes a gente imagina a depressão como uma tristeza muito, muito profunda, mas algumas pessoas apresentam irritação, agressividade, não é? Um mau humor Mau descompensado. humor. Então, quando a gente está assim, ok, gente, todo mundo tem estresse no trabalho, tá? Não é porque uma semana eu estou estressado no trabalho que eu estou com burnout. Mas se eu estou observando um estado crônico de cansaço, de insônia, estou com dor de cabeça todo dia, minha gastrite está me atacando, tem alguma coisa errada, eu vou rever. Será que esse trabalho está bacana para mim? Será que ele combina comigo? Porque o trabalho que é super bacana para você, de repente não vai combinar comigo. Não é o que eu busco. Sim, é a coisa da Vocação é identificação. chamado, né? Vocação é chamado. É isso Tem um mesmo. chamado e a gente responde, né? Sim. A gente está caminhando mesmo por fim, né? Então eu queria só fazer trocar uma ideia aqui contigo. A gente já basicamente já falou, mas assim, a gente vive num cenário de muita cobrança, de muita pressão para se obter resultados nas empresas, e quem empreende, né? Isso leva a um desgaste muito grande, muitas frustrações. Qual a melhor forma da gente minimizar esses efeitos em nossa vida? O Eu que a gente pode penso estar que fazendo com frequência para não cair nessa armadilha? eu penso que o Heidegger, para quem me conhece, sabe que eu sou fã dele, ele pode nos ajudar um pouco em relação a isso, com uma frase que parece ser pessimista, mas não é. Que é: o homem é um ser para a morte. O que isso quer dizer? Que o nosso tempo aqui não é para sempre. Nós não estamos nesse mundo para sempre. Então, saber que nós somos Estamos de passagem. finitos nos limita. Nos limita é, tornando necessário que a gente faça a seguinte pergunta: o que é importante para você? Qual é o sentido que você deseja dar para a sua vida? E essa resposta vai ser tão única como nós somos. Essa pergunta, Zé, eu acho que a gente deveria fazer todos os dias, quando a gente acorda. O que é importante para mim? Porque, às vezes, o nosso projeto também muda ao longo da vida. Muda de É, direção. Então, a gente tem que se perguntar, estar sempre se atualizando, para a gente estar afinado e viver de modo mais autêntico, digamos assim, sendo mais eu. mais clean, né? Então, tudo que nós falamos aqui, de uma certa forma, se resume em autoconhecimento, Cuidado de si. cuidado de si. Por- Cuidar-se, não no sentido de só autocuidado, né? Como a gente falou da outra vez. sim, Mas cuidado com o seu projeto, com a sua vida, com aquilo que te pertence. As suas sim. escolhas são só suas. Porque se você não tiver esse cuidado, você vai realmente pode dar uma pane, É você engolido vai pelo mundo.
vai ser engolido, atropelado pelo mundo. Pelas Depois você vai se urgências. sentir frustrado, achando que você não consegue, que você não é capaz. Isso E, mesmo. e isso vai te arrastando para baixo, ao Isso, invés de te impulsionar. isso mesmo. Né? Então, assim, a Investir, gente precisa. investir naquilo que nos faz bem, né? Com todo o sacrifício, mas aquilo que fala da gente, do nosso projeto. Sim. Ai, Priscila, que conversa boa. Adorei, espero que você tenha gostado, espero que faça um print, né? Porque o print aí vai mostrar que a gente está no caminho. É a segunda vez que você vem, espero que venha muitas outras vezes, porque você tem Vamos muitos treinando. assuntos. Hã? Vamos treinando. Isso é muito Vamos bom. treinando. É, não é? A gente vai treinando tudo. Até você hoje eu aprendi aqui, porque na verdade eu acho que eu até já vi isso em algum momento, mas não fixei sobre a questão do trabalho. Eu quero saber mais, vou precisar buscar mais sobre isso, né? Ó, a Val está falando aqui, precisamos estar sempre em alerta com os sintomas que o nosso corpo nos dá. Tá. É isso aí, é isso aí. O pessoal Recados. está parabenizando aqui. Eu tive que liberar aqui, né, por causa da hora. Tá O pessoal tá. ótimo. Vai ficar gravado, depois vocês podem assistir. Vai ficar gravado aqui no Instagram. Semana que vem já tem outra live marcada. Depois eu vou anunciar aqui no perfil também. Eu amei estar Muito aqui com obrigada pelo você. convite. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. E eu espero que tenha sido útil, que a gente tenha passado boas informações, que sejam informações que de alguma forma somem com todos que estavam aqui. Então, Pri, Obrigada. beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Um beijo grande. Espero que vocês tenham printado aí e gostado de fato. Grande beijo. A Sandra, ó, muito bom. Legal. Tchau, gente. Beijinho, beijinho, beijinho.